Vamos lá. Imagina aqui, ó. Eu amo esse desenho que ele diz muita coisa, ele serve para vários assuntos. Não é lindo? Isso aqui é um... Gente, ficou esquisito. Peraí. Esse aqui, ó. Deixa eu fazer ele melhor, que tá muito feio. Desenho um corcunda. Ó, aqui é um intestino. Aqui é o estômago e aqui é o intestino. Ó. Aqui é uma pessoa, né? Óbvio. Vocês vão entender muita coisa a partir desse desenho aqui, tá? Nesse nosso intestino existe um universo. Existe assim, é como se nós fôssemos o planeta Terra, sabe? E não, nós fôssemos a galáxia. Esse aqui é o planeta Terra e as bactérias somos nós, mais ou menos isso. Porque aqui existem trilhões de bactérias que moram aqui, é muita gente, muita bactéria. E a gente vive em simbiose com elas, né? Elas dependem da gente para viver, elas dependem do alimento que a gente vai comer, elas dependem do nosso espaço ali, que a gente está servindo como moradia. E a gente depende muito delas. A nossa saúde, a gente só pode dizer que a gente é saudável se a gente tem uma microbiota saudável. Elas produzem uma série de substâncias que aí, dependendo, se você tiver mais bactéria ruim, vai produzir substâncias que vão afetar a sua saúde. Se a gente tiver mais bactérias boas, a gente vai ter produção de substâncias extremamente protetoras. E o DNA delas misturam com o nosso. A gente é meio bactéria, meio humano. Talvez até um pouco mais bactéria, tá? Só para vocês terem uma ideia. Então aqui a gente tem em vermelho as bactérias ruins e aqui a gente tem as bactérias boas. Elas brigam ali, elas brigam por espaço, por local de adesão. Essas bactérias ruins, elas produzem substâncias para matar as boas produzem substância para matar ruim. Gente, é um campo de batalha aquilo ali. Vence! Sabe quem vence? Vence quem você der moral. Vence quem você proteger. Por quê? Diga-me o que comes e direi que bactérias tem no seu intestino. Se você é uma pessoa que come muito açúcar, que tem uma alimentação que não tem fibra, que tem uma alimentação cheia de corante, aditivo, adoçante, industrializados, se você tem essa alimentação com excesso de carboidrato simples, com excesso de gordura, com excesso de proteína, todos os excessos são ruins. Se você tem essa alimentação inflamatória, você vai nutrir essas bactérias aqui. Agora, se você tem uma alimentação de perfil mediterrâneo, uma estratégia anti-inflamatória, que eu quero muito que vocês assistam, deixei para a última aula, tá? Desse curso, porque essa aula, assim, vocês vão ficar chocadas da estratégia anti-inflamatória que vocês não têm ideia. Então, assim, se você aplica aquilo muito bem, se você tem nutrientes em quantidade que vai estar te nutrindo, tem vários nutrientes, inclusive importantes para cuidar dessas bactérias aqui, tá? Então, se você tem fibra suficiente, se você tem esse perfil todo dessa alimentação maravilhosa, o que vai acontecer? Você vai estimular as bactérias boas do intestino. Então, vai depender muito. A dieta, ela é uma das coisas que mais determina a sua composição da microbiota intestinal. Outra coisa também, às vezes a pessoa, ela até come, né, as coisas saudáveis, direitinho e tal, mas a digestão não tá boa, entendeu? Nem sempre, sabe aquela frase assim, como é que é? Você é o que você come? Pois é, isso é verdade em 90% das situações, mas 10% nem é. Eu vou ter que dizer isso. Por quê? Às vezes a pessoa come saudável, mas ela não digere muito bem. Então, pra gente, imagina só, por exemplo, essa pessoa, ela comeu uma proteína, tá? Comeu um pedaço de carne, ou de frango, ou de peixe. Comeu uma proteína aqui. Toda proteína, ela é formada por aminoácidos, tá? É como se fosse um colar de pérolas. Imagina assim, um colar de pérolas, sendo que o colar inteiro é a proteína e cada pérolazinha é um aminoácido que é a menor parte da proteína. Então, ó, ela comeu aqui, tá? Essa proteína, essa pessoa comeu aqui. A digestão da proteína acontece primeiramente no estômago. E o que é a digestão? A digestão é a quebra entre as ligações desse aminoácido. Ele vai quebrar, entendeu? Vai quebrar aqui, ó, o colar de pérolas. E aí, esses aminoácidos vão vir para o intestino e vão passar pela parede do intestino, ó, e vão para o sangue. Por quê? Porque o local que o nutriente vai no final é para onde? Para a célula. Vocês lembram que no final vai gerar energia? Pois é.
Agora, às vezes a pessoa, ela tá com uma digestão que tá ruim. Então, como é que você pode prestar atenção nisso? Você come, fica empanzinada, demora a digerir, sabe? Nem comeu muito, mas fica aquela coisa assim de empanzinamento um tempão. Ou tem muitos gases também, eructação, arroto, refluxo, azia, tudo isso mostra que a sua digestão não está muito boa. E aí até um alerta para as pessoas que tomam até omeprazol, pantoprazol, qualquer um desses prazóis, desses medicamentos que diminuem a acidez do estômago, isso é muito ruim a longo prazo, tá? Porque isso aqui o nosso estômago tem que ser ácido. Ele tem que ser ácido porque para cortar essa ligação da proteína tem que ter acidez. Senão você não vai conseguir digerir muito bem. Então vamos pensar nessa pessoa que ela comeu, por algum motivo essa digestão dela não tá boa. Sabe uma coisa também? Clássico de causa de digestão ruim, de estômago que não fica muito ácido? Estresse crônico, entendeu? A pessoa passa por estresse crônico e aí começa a ter aquele empanzinamento, às vezes refluxo, parece que está muito ácido, mas na verdade não está ácido, aí acaba fazendo o tratamento errado. Mas aí essa pessoa vai lá, come a proteína e aí o que vai acontecer? Ela não vai conseguir digerir isso aqui direitinho. E aí ao invés de ficar uns pedacinhos pequenininhos assim, ó, de aminoácido, ficam uns pedaços ainda grandes, porque essa digestão não aconteceu direito. O seu corpo, ele sabe que é um aminoácido, né? Ele sabe que é pequenos grupinhos de aminoácidos, mas ele não sabe que é um pedaço de proteína mal digerida. Isso aqui, gente, vai nutrir quem? Quem vocês acham que vai nutrir? Vão ser as bactérias ruins. Elas vão começar a fermentar essa proteína mal digerida, isso vai produzindo gases e elas vão ficando, né, fermentando, ficando em maior quantidade ainda, e aí elas vão proliferando e dominando tudo isso aqui. E, gente, quanto mais bactéria ruim a gente tem, mais inflamação a gente tem. Porque elas produzem substâncias inflamatórias. Então, se de um lado, tá, a gente tem as bactérias ruins, aqui, ó, fazer assim, ó, bactérias ruins, tá vendo? Com um chifrinho aqui, ó. Elas produzem substâncias inflamatórias, que elas vão para o cérebro diretamente e elas vão para o corpo inteiro através do sangue. E quando a gente fala das bactérias boas, vou fazer elas como ondinhas, olha. O que elas produzem? Elas produzem uma substância em especial que se chama butirato. Essa substância, ela vai para o nosso corpo inteiro. E aí ela vai fazer com que o seu cérebro fique ótimo, cuide do seu cérebro, melhore o seu humor, melhore sua memória e concentração. Vai fazer ação anti-câncer, vai fazer ação para melhorar o seu metabolismo, vai fazer ação para proteger o seu coração. Tudo depende do seu intestino. Então, esse butirato, ele vai cuidar do seu corpo como um todo, mas somente se você tiver bactérias boas no teu intestino predominando, porque são só elas que produzem o butirato. Então existe uma série de estratégias dentro da alimentação, principalmente da mulher 40+, para a gente cuidar dessa microbiota intestinal. Isso é fundamental, por quê? Porque sem a predominância de bactérias boas, além de você não ter toda butirato e seu efeito anti-inflamatório, você não ativa os hormônios naturais da alimentação, entendeu? Então a gente vai cuidar da parte digestiva, tem uma série de enzimas que tem aqui, olha só, esse aqui é o guia de suplementação, pra vocês terem noção. Esse é o guia de suplementação da mulher 40+, tá vendo? Então eu tenho aqui todas as indicações, não só para quem mora no Brasil, quem mora fora do Brasil, que tem muita poderosa também fora do Brasil. Então eu coloco aqui com as marcas, tá vendo? O que cada um oferece, mas eu, por exemplo, as pessoas até perguntam, você não vende esse guia de suplementação, não? Nunca, jamais. Sabe por quê? Porque eu não quero isso fora de um contexto. Eu não quero que você pegue isso. Isso faz parte do material do programa. Porque a mulher que tá ali, ela tem isso aqui na mão, ela, por exemplo, tá aqui, ó, tem um suplemento aqui de berberina, que é um fitoterápico maravilhoso que cuida do colesterol, que cuida da glicose e da microbiota intestinal. Mas ela sabe, porque ela assistiu a aula, ela sabe o que faz, ela sabe o que pode, ela sabe a contraindicação e ela sabe como escolher. Isso aqui vai ser meramente um guia para ela de marcas, de tudo, mas ela já sabe.
entendeu? Não tem sentido isso aqui sem o conhecimento ali junto. Vai por mim, gente. O atalho é esse. Esse atalho que muita gente está querendo dar diquinha, isso não é atalho. Isso daí é ilusão. O atalho é isso que eu estou passando para vocês. É tudo mastigado, é a metodologia. Esse é o atalho. O que você pensa que é atalho é ilusão. São dicas soltas. Ou até mesmo você pensa assim, não vou diretamente numa consulta. A consulta, ela é completa. Não dá pra gente comparar a consulta com esse programa. Inclusive, a maioria das poderosas acabam virando minhas pacientes e eu tenho um monte de paciente que vira poderosa. Por quê? Aliás, hoje em dia eu gosto de atender mesmo mais quem é poderosa, porque vem com outro nível de consciência. Sabe, uma paciente, legal, vou passar tudo que for melhor para ela, vou fazer uma prescrição toda individualizada com base no exame de sangue dela. Essa é a ideia da consulta, é o ajuste. É o ajuste individual do suplemento, que é aquele que vai ser passado só para você porque me sinalizou naquele exame de sangue ou numa questão clínica que você tem ali, né? E o ajuste em termos de caloria, em termos disso, daquilo, mas são ajustes. Você precisa ter esse conhecimento, ter essa autonomia. Você não vai passar a vida inteira com um cardápio embaixo do braço. Isso não existe. E mesmo que aí você vai sair um dia do que está ali, você não sabe. E você vai errar porque você não tem o conhecimento. Você precisa dessa autonomia, não tem como, gente. Não dá para terceirizar isso. Aí sabe o que acontece hoje? As minhas poderosas, elas fazem, que já estou na 10ª turma, né? Elas fazem uma consulta anual comigo. Ou anual, ou 2 vezes no ano. Quando faz exame de sangue, a gente faz um ajuste, um check-up ali. Mas elas têm todo o conhecimento, elas são donas da vida delas, é liberdade isso, entendeu? Não tem. Então, assim, não compare. O que é? Consulta ou programa, ou curso? Gente, é incomparável, cada um tem o seu objetivo. Agora, isso aqui é uma sugestão? Faz o programa, o curso, tem autonomia e aí você faz os seus ajustes, né? Mas você precisa disso, não tem como, não dá pra sair fora. Bom, então é isso. A gente tem uma série de coisas, né, que eu queria mostrar para vocês, que no guia de suplementação, por exemplo, tem as enzimas digestivas que a gente pode usar para quem fica com esse empanzinamento e tal. Por exemplo, tem estratégias dentro da alimentação, como a gente pode, por exemplo, pegar um pouquinho de água, espremer um limão ou colocar vinagre de maçã orgânico 10, 15 minutos antes da refeição, do almoço e do jantar, vai preparar e acidificar esse estômago e preparar as enzimas para essa digestão acontecer de uma forma melhor. Tô dando exemplos, tá? Tem várias estratégias. Tem alimentos probióticos, isso está dentro do módulo, inclusive, de modulação intestinal, que são alimentos que já são cheios de bactérias ali. A gente tem o tempê, a gente tem o kefir, a gente tem o kombucha, a gente tem uma série de alimentos que são cheios de bactérias, tá? E isso sim são as bactérias que a gente vai usar para colonizar esse intestino. Tem os suplementos probióticos? Tem os suplementos probióticos, mas você vai entender quando que você deve tomar. Nem sempre é interessante usar o probiótico, entendeu? Tem ervas que têm ação antibióticas seletivas, ou seja, elas vão, por exemplo, o orégano, o tomilho, a sálvia, o alecrim, eles fazem uma ação de matar a bactéria ruim e não as boas. Então, uma ação antibiótica seletiva. Isso a gente pode fazer através de chá, isso a gente pode colocar através de tempero. Dentro da alimentação do perfil mediterrâneo, que é a nossa base para a gente fazer um monte de estratégias, jejum, é isso e aquilo, a gente tem muitas especiarias. Olha que interessante. A gente, para, claro, nutrir as bactérias boas e fazer elas crescerem, a gente precisa de uma quantidade de fibras adequadas. Então você tem que consumir alimentos integrais, tem um monte de suplemento de fibra até que tem ali que é legal, que você pode colocar também na sua alimentação. Nada substitui você consumir. Você tem que consumir folha, tem que consumir fruta, tem que consumir grãos integrais com casquinha, enfim, tudo isso, né? Então vamos lá, gente, tá acabando, mas olha só, fígado, tá? Outro órgão muito importante de estar muito bom. Por quê? No momento que você ingere a isoflavona, outro fito-hormônio no alimento, ele vai ser ativado pelas bactérias do intestino, na hipótese boa, né? E aí vai para onde? Vai para o fígado. Vamos colocar aqui, ó, isoflavona, por exemplo.
vai para o fígado, porque vai sofrer metabolização aqui. Então, o fígado que não tá legal, que tá inflamado, que tá com gordura, a gente tem que cuidar também. Então, a alimentação também tem que ter um caráter, um perfil detoxificante. Por exemplo, a gente tem um suplemento que ele é sensacional para cuidar do intestino, que é o NAC, N-acetilcisteína, não sei se já ouviram falar, que é um suplemento que ele é o precursor do maior antioxidante que a gente tem no nosso corpo, que se chama glutationa, que é sensacional pra gente. Vocês não têm noção a ação da glutationa. Então, por exemplo, você entendendo o que o NAC faz, é muito interessante. Pessoa que tá com gordura no fígado, né? Que é a esteatose. É muito comum a mulher no climatério e menopausa começar às vezes a fazer gordura no fígado. Chá verde é sensacional. O alho tem uma ação muito interessante para o fígado quando ele está amassado e misturado com azeite, tá? Outra coisa, brássicas. A gente tem brócolis, a gente tem repolho, a gente tem couve-flor, a gente tem a couve. Esses alimentos, se eles forem crus ou cozidos por 3 minutinhos, não pode ser mais que 3 minutos, nem botar no micro-ondas. Porque se você cozinhar mais de 3 minutos, tá? Ou botar no micro-ondas, você inativa uma substância ali que é extremamente detox, que ajuda o fígado no trabalho dele. Então a gente tem que saber isso, né? Tem até uma coisa que eu chamo de brócolis parmesão. Você pega o brócolis, porque assim, como é que eu vou comer brócolis cru, gente? A couve até a gente bota no suco verde, né? Mas você pega o brócolis cru, o floretinho, e rala ele no ralador, ele vai cair igual o queijo parmesão, sabe? Cru. E aí fica fácil de você comer. Então é isso, a gente tem que saber como fazer, né? Não é só, brócolis é bom para detox. Tá, mas se você cozinhar mais de 3 minutos não vai adiantar. Então você tem que saber o que, como, a quantidade, né? E como isso vai se encaixar na sua vida. Como na prática você vai comer um brócolis cru? Fala pra mim. Então é isso, na verdade, esse é o atalho, gente. É o que eu faço tudo por vocês. Então é isso. O contexto é um organismo com uma microbiota saudável. Se você não tem microbiota saudável, a gente vai começando dessa estratégia de alimentação, junto com os hormônios naturais dos alimentos, a gente vai estar cuidando do intestino, cuidando do fígado, essa alimentação anti-inflamatória, detoxificante e tudo mais. Tá vendo? Não é difícil, mas você precisa aprender, né? Um contexto é fácil, mas precisa saber, né?